É uma honra ter você por aqui. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Namaskaram, Sadhguru. Quem está falando? Aqui. Se o tempo é relativo, podemos viajar no tempo? Então, você quer ir para o passado ou para o futuro? Esse não é o maior problema do mundo? As pessoas estão viajando no tempo dentro de si mesmas. Elas estão tentando viver o que aconteceu 10 dias atrás, ou elas estão tentando viver o que pode acontecer depois de amanhã? A viagem no tempo é o maior dos problemas. Não busque por isso. Isso já é um grande problema. Agora, isso não é o que você está perguntando. Você quer saber o que aconteceu no passado, ou você quer saber o que acontecerá amanhã? Quando ele disse, Mere bare me kuche bolo, seja o que for, o que ele está me dizendo é, por que você não viaja no tempo para mim e me diz o que acontecerá amanhã? Ok? Sim, essa é a única coisa que ele está perguntando. Então, tenho que usar minhas roupas astrológicas? Veja, se você transcende a sua natureza física, não existe essa coisa de tempo. Existe, na Índia, nesta cultura, nós temos uma palavra chamada Trikalagnani, que significa aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso não significa que ele esteja viajando no tempo. Isso é coisa desses filmes de Hollywood, que entende tudo errado, de forma lógica e literal. O motivo pelo qual estou dizendo isso é que eles estão sempre tentando entender tudo factualmente, literalmente. Quando dissemos que existe um Trikalagnani, eles disseram, existe alguém que vai para o passado, o presente e o futuro. Veja, este momento é a eternidade, eu quero que você saiba. A questão é, você está vivendo na superfície ou você tem uma experiência profunda do que é o agora? O que você pensa que é o passado? O que você pensa que é o futuro? Ou o que você pensa que é o agora? É tudo um acontecimento. Eles não são três acontecimentos diferentes. Eles não são três dimensões diferentes, ou três espaços geográficos diferentes nos quais você pode entrar e voltar. Quando você usa a palavra viagem, ela sugere movimento, não é? Eu viajo do ponto A ao ponto B. Eu não posso viajar do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A. Eu não posso viajar, a não ser que eu esteja dando voltas. Portanto, agora, quando você diz passado, presente e futuro, você está falando sobre um A triplo. Entende? É A, não é A, B, C. Quando dizemos tempo, na percepção yógica, a qual, por fim, a física moderna alcançará algum dia, eu espero, é que o tempo é o aspecto básico da criação. Por causa do tempo, existe gravidade. Por causa da gravidade, todo o resto. Neste momento, o problema com a física moderna é que eles entenderam razoavelmente as outras forças, mas eles são incapazes de entender o que é a gravidade. A gravidade é a consequência do tempo, não o contrário. Porque existe tempo, existe gravidade. A palavra tempo, em si, pode não evocar essa imagem em sua mente. A palavra em sânscrito está correta, é kala. Kala significa duas coisas, tempo e vazio. Kali. Não estou falando sobre a Devi. Kali significa o quê? Vazio. Kala significa escuridão. Kala significa tempo e também significa vazio.
Se você tentar falar em um contexto um pouco mais personificado, chamaremos isso de Shiva. Portanto, estamos falando sobre o tempo e o vazio, o tempo e o nada, como sendo a mesma coisa. Porque existe tempo, existe criação. Porque aquilo que chamamos de criação existe, existe gravidade. Porque, para manter a integridade de um pouco da fisicalidade neste vasto kala, você precisa de alguma força para segurá-la. Então, a gravidade é apenas quando o tempo se curva de uma certa maneira. O tempo, que é o nada, o tempo, que é o vazio, faz uma curva. Quando ele faz uma curva, a dimensão física começa. Se ele não fizer uma curva, o físico não existe. Portanto, quando dizemos processo espiritual, você está tentando sair da curva, porque qualquer coisa que faz curvas, no final das contas, acabará em círculos, não é? Então, porque você experiencia o tempo como uma consequência da curva que ele tomou, você está entendendo o tempo como a rotação do planeta, como a rotação da Lua, do Sol e tudo mais. Mas quando nos referimos a Kala, estamos falando sobre o tempo de uma forma mais fundamental, que é o vazio, é o nada, é o espaço vazio, é o tempo. Estamos sempre... O conceito moderno está falando sobre tempo e espaço como duas coisas diferentes. Estamos falando de tempo e espaço como sendo uma única coisa. O existencial é a gravidade. A presença não existencial que está lá é Kala, ou Kali, ou o vazio, ou o tempo, ou o que você quiser chamar, ou a escuridão. Todas essas coisas simbolizam a mesma coisa. Então, se alguém viaja no tempo, ele perdeu o juízo. Sério? Eu sei que livros são escritos sobre isso. Nunca acredite. Por favor, eu quero que você entenda. Você lança um novo conceito. Digamos que uma comunidade científica lança um novo conceito, ou filosoficamente algum novo conceito surge. Instantaneamente, haverá 100 autores nos Estados Unidos. Os primeiros 80 virão dos Estados Unidos, talvez, hoje em dia, os próximos 10 virão da Índia. Eles escreverão livros sobre como eles experienciaram esse conceito, que pode nem mesmo existir. Livros de grande valor serão escritos. E uma geração crescerá com isso e isso morrerá. A próxima geração nem sequer ouviu falar dos livros que foram conhecidos nos anos 70 e 80. Esta geração nem mesmo ouviu falar sobre aquelas coisas que moldaram completamente a psique daquelas pessoas. Portanto, esse negócio de viagem no tempo, essa experiência de quase morte de que se tem falado, esses são assuntos populares no momento. Eu aconselharia você a escrever um livro. Você venderá bem, ganhará dinheiro, tudo bem. Se isso for para a sua sobrevivência, escreva algo. Mas se você estiver buscando, não se engane com essas coisas, em que você ficará perdido. Não faça viagem no tempo, porque você não pode fazer viagem no tempo. O tempo, como você o conhece, só existe por causa da sua natureza física. Se você realmente deseja conhecer a profundidade do tempo, se você deseja conhecer o Kala, que mantém tudo unido, que mantém tudo em seu colo, você deve se distanciar de sua natureza física. Daí você conhece Kala, não como três, mas como três As sobrepostos uns sobre os outros, não A, B, C. Sendo assim, você não vai tentar viajar, você fará mudanças dimensionais dentro de si mesmo, e não uma compreensão psicológica do tempo. O que aconteceu ontem é um tempo, o que está acontecendo agora é outro tempo, o que pode acontecer amanhã é outro tempo. Não nesse contexto. Eles não são três coisas separadas. Na verdade, o que aconteceu ontem, se você se sentar aqui e imaginar tudo aquilo vai acontecer agora, não é? Sim? O que poderá vir a acontecer amanhã, se você se sentar aqui, se você tiver uma imaginação poderosa o suficiente, isso vai acontecer agora mesmo.
É por isso que as pessoas estão sofrendo algo que aconteceu 10 anos atrás e algo que poderá vir a acontecer depois de amanhã. Certo? Elas estão desfrutando e sofrendo por coisas que não existem. Portanto, se você tentar fazer uma viagem no tempo, você vai perder o juízo e pensar que está experienciando algo. O drama psicológico que você cria na forma de pensamento e de emoção não é vida. É um filme mal dirigido. Como nossa prática espiritual pode nos ajudar a gerenciar tempo, informação e energia sobre os quais você falou anteriormente? Definitivamente ajuda você a gerenciar a energia, não é? Definitivamente sim. Informação. Para gerenciar adequadamente suas informações ou para não sucumbir às tendências causadas pela informação, das informações do passado, energia é uma parte muito importante. A velha rotina se formou. Se você quiser sair disso, você precisa de alguma energia. Se você não tiver força suficiente, você não poderá sair dela. Levará você na mesma rotina. Portanto, se você gerar energia suficiente, você também poderá lidar com as tendências causadas pelas informações antigas. O karma pode ser quebrado se você apenas tiver a energia necessária. Então, essas duas coisas definitivamente servem. Acima de tudo, uma vez que suas energias estejam de uma certa maneira, o que alguém faz em 24 horas, você pode fazê-lo em 6 horas. Ou o que você faz em 24 horas, alguém pode fazê-lo em 3 dias. O que é um fato para nós. Portanto, todas as três coisas estão sendo gerenciadas de uma certa maneira. Mas especificamente sobre o tempo, se quisermos ter uma compreensão do tempo, então precisaríamos de um sadhana de natureza diferente. Se você quer ter domínio sobre o tempo, existe um tipo completamente diferente de sadhana. Isso dá a você alguma coisa. Mas, principalmente, seu foco está direcionado para lidar com as informações kármicas e a energia. Se alguém quer ter domínio sobre o tempo, é preciso uma abordagem diferente. Se tivermos que seguir nesse caminho, ou você deve ter um enorme entendimento de vários aspectos da vida, isso se tornará extremamente científico, ou você deve estar simplesmente disposto a escutar. Se você tem uma dessas qualidades, é possível. A primeira que eu disse, um entendimento enorme, isso não acontecerá em pouco tempo. Isso não pode acontecer em pouco tempo. Isso leva muito... É preciso muito. Levará muitas vidas para as pessoas entenderem como isso realmente acontece. O que é o tempo? Eu sei que a ciência tem algumas explicações para o tempo. Tudo bem, eles deram alguns passos, mas não chega nem perto da realidade última do que é o tempo. Então, eu diria, entrando nisso, esse sadhana, nesse momento, se limita apenas àquelas pessoas que irão simplesmente escutar. Se eu disser a eles, pule dentro de um poço, eles pularão. Não em um poço aberto, um poço tubo. Sim. Se eu disser, pule para dentro de um poço tubo, eles se espremerão e entrarão no tubo. Se eles são assim, podemos fazer sadhana relacionado ao kala. Você já ouviu falar de Kirtimukha? Todo templo é adornado com a imagem de Kirtimukha. Quando Shiva disse simplesmente, coma a si mesmo, ele disse, eu estou com fome. Ele disse, você coma a si mesmo. Ele simplesmente comeu a si. Somente seu rosto, boca e mãos foram deixados. Todo o resto ele comeu a si mesmo. Então, Shiva disse, você é um rosto glorioso. Você está acima de todos os deuses. Então, todo o templo tem um rosto de Kirtimukha, no qual as mãos estão dentro da boca. Tudo, o corpo se foi, ele comeu. Seu próprio corpo ele comeu. Porque Shiva disse, sem razão, sem sentido, mas simplesmente comeu. Então ele se elevou acima de todos os deuses. O que é dito é,
que Ele se elevou além do tempo, do espaço e de tudo. Ele estar acima dos deuses significa que Ele se elevou acima de todas essas dimensões, porque até os deuses estão sujeitos a algumas dessas realidades. Ele está acima de tudo isso. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando botão a seguir ou no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!